Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo aqui na Casa de Miramês. Hoje o nosso tema será Educação e Drogas. E o nosso irmão Reis vai fazer o estudo por nós. Vamos levar nosso pensamento que é o Pai maior, Deus, nosso Pai bondoso, e pedir que possa envolver os nossos corações na sua paz, harmonia e serenidade. Agradecer aos mentores da casa que nos dá sustentação, que possamos ter um bom entendimento das lições de hoje, do estudo tratado no Evangelho de Jesus, e que Jesus possa envolver o nosso irmão que vai fazer o estudo do Reis, que possa fazer o estudo que vai ser útil a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Reis. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, espero ter bem, o coração batendo acelerado, mas é isso aí. Aí a gente roga o amparo da espiritualidade, os mentores da casa, para que possa dirigir nossos pensamentos, nossas palavras, para que elas sejam úteis, que elas sejam de conformidade com a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo e com as diretrizes que Deus nos proporcionou para sermos melhores e sermos felizes. O tema não é um tema muito ardoroso, não, porque educação de filhos é algo que a gente não nasce sabendo fazer. A gente não nasce com essa tendência, com esse burilamento, com essa enciclopédia de conhecimentos que vai fazer com que a gente receba os nossos rebentos e possa conseguir direcioná-los de uma forma inteligente, coerente com o princípio da moral e dos bons costumes. Bem, eu disse em domingo recente passado que tudo que a gente fala aqui durante os nossos estudos tem algo relacionado com o estudo anterior. É como se fosse um capítulo de um livro ou de uma novela. Para tanto, eu preciso aqui relacionar, antes de mais nada, um pedacinho do capítulo anterior. No pedacinho do capítulo anterior, eu comecei a dizer para vocês a história de um rato que estava no buraquinho da parede lá da casinha dele, olhando o senhorzinho e a senhorzinha receber um pacote que tinha uma toalha. Desesperado, saiu correndo, foi ao galinheiro e disse em desespero para a galinha: tem uma ratoeira na casa. A galinha desdenhou. Correu o chiqueiro e falou para o porquinho: tem uma ratoeira na casa. O porquinho desdenhou. Correu no curral e falou para a malhada, a vaquinha que estava remoendo o seu alimento. E ela o desdenhou. Voltou para casa, triste, desvalido, escondeu no seu cantinho e ficou preocupado, não dormiu. Passou a noite e na madrugada ouviu-se um estalo. Com uma vela luxuriante, o senhorzinho e a senhorzinha desceram as escadas e correram em direção à ratoeira. Como a luz da vela era fraca, ouviu-se um grito, um ar. E nesse instante, observou-se que a ratoeira tinha pego uma cobra, estava prendendo ela pelo rabo
E a senhorzinha chegou muito perto e foi picada pela cobra. Providências imediatas foram tomadas. Foi chamar o médico e ela foi tratada, e muito fraca. Quando chegou, amanheceu o dia, a cozinheira resolveu fazer uma canja, porque é doente, fraco, precisa de quê? Canja de galinha. A Canejó foi embora, virou canja, foi cuidar da vozinha. Passou-se a semana, e na semana seguinte juntou-se toda a família, amigos que vieram visitar e orar pela doente, e juntou-se muita gente, precisou alimentar todos. A ordem foi dada pelo senhorzinho, e o rabicó, o porquinho, virou churrasco. Passaram-se semanas, a senhora veio a óbito, partiu dessa para melhor, ou para pior, a gente não sabe, nós só vamos saber quando a gente chegar lá. Veio quase que a cidade inteira, e até vizinhos de outras cidades, porque eram muito conhecidos. E para alimentar aquela toda a gente, a malhada virou churrasco. A história continua e ela vai muito longe. Mas o importante aqui é a moral que ela deixa para nós. Se alguém algum dia chegar até tu, até nós, para buscar um ombro, um ouvido, um coração, não deixe, não desdenhe. Jesus disse que não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E o exemplo dele é o exemplo que a gente deve seguir. Nós viemos para servir, para sermos úteis. E assim continua. Posto isso, final da outra história, né, que eu fiquei devendo, eu parei na história do meio do caminho e não contei mais. A gente parte hoje para a verdadeira busca de uma solução para filhos, drogas, pais, educação. E de início eu já digo para você o seguinte: não existe receita de bolo, onde você pega um pouquinho de farinha, uma água, um ovo, um sal, um açúcar, o fermento, juntou. Para educar filhos não existe receita de bolo, não existe solução mágica. Primeiro, eu posso dizer com certeza: seus filhos, nossos filhos, não são nossos filhos. Seus filhos, nossos netos, não são nossos netos. É uma forma que o Pai, no poder da sua sabedoria, nos proporciona para que a gente tenha a oportunidade de conseguir amar alguém mais do que a gente fora da gente. Essa é a grande oportunidade. A gente conseguir descarregar amor para alguém que não é nós mesmos, que não faz parte do ego meu. A gente começa por aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu li muito sobre drogas, sobre os princípios negativos e positivos das drogas. E todas as drogas que eu estudei essa semana, os psicólogos que eu busquei que cuidam de educação familiar, todos têm uma meta e têm um denominador comum. Primeiro, a formação do cérebro, a formação do nosso cérebro, ele parte de um princípio que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo nosso. É
é aquele que proporcionou a nossa sobrevivência, a nossa reprodução, é aquele que cuida da nossa alimentação, da busca de alternativas para que a gente continue vivos, para que a gente continue sobrevivendo e reproduzindo. Cérebro reptiliano. Com o passar do tempo foram formando, nosso cérebro foi crescendo, nós fomos melhorando, a gente foi buscando novas alternativas e foi criando novos recursos para o nosso cérebro. Nosso cérebro é formado por neurônios, e esses neurônios, eles não são unidos um no outro. Eles têm uma fenda chamada fenda sináptica. E através de mecanismos hormonais, de neurotransmissores, que essa fenda sináptica vai produzir o nosso pensamento, as nossas ações e todo o desenvolvimento que a gente vai colocar na nossa vida. Na medicina ayurvédica, o espírito está no coração. Ele comanda tudo. O que é esse espírito? Esse espírito é o seu modo de ver a vida, o seu modo de reagir às condições que a vida lhe proporciona, o seu modo de tomar decisões e escolhas. E esse espírito vai dominar o nosso cérebro. Portanto, qualquer disfunção que o cérebro proporcionar, os nossos canais energéticos do corpo não funcionarão e adoecerão. Ponto. Para que esse espírito trabalhe, a gente vai relembrar um pouquinho quem somos nós. Quem és tu? Alguém que já foi à guerra? Alguém que já matou? Que já morreu? Que já foi picado de cobra? Alguém que já teve o poder? Que já mandou? Que já ordenou? Alguém que já foi escravo? Quem somos nós? Nós já fomos tudo isso e muito mais. A gente já viveu no Alasca, no frio, no gelo. Já vivemos no deserto do Saara. E em cada lugarzinho desse, a gente aprendeu a sobreviver. A gente juntou o mecanismo e criamos neurônios no espírito. Porque tudo que a gente adquire aqui na Terra, a gente joga para o espírito. E esse espírito vai levar isso para a eternidade. E é esse conhecimento que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente busque melhorar a cada dia. Eu já não canso de dizer aqui que hoje eu sou melhor do que domingo passado que eu tive. E no domingo que vem serei melhor ainda, com certeza. E todos vocês, todos nós seremos melhores. Não tem jeito, a gente cresce todo dia. A gente aprende com o amanhecer, a gente aprende com o anoitecer, a gente aprende com frio, com calor. E o cérebro é o captador de todas essas energias que circulam em volta da gente. Como eu predisse anteriormente, nossos filhos não são nossos filhos. Então eu venho aqui para o planeta, numa reencarnação, com um determinismo: sanar as deficiências que eu trago do passado, consertar os erros que eu fiz no passado. Mas eu não posso viver do passado, eu preciso viver do presente, porque o passado na verdade não existe, e o futuro também não existe. Porque o futuro você não pode desenhar, não, isso aqui é o futuro, você não sabe. O passado também você não pode buscar ele, não, isso aqui é o passado. Aquela bonequinha que alguém brincou com ela lá na infância e que de 25 anos depois pega ela em cima do guarda-roupa,
vai lavar a roupinha, vai lavar ela e vai brincar com a filha. Voltou ao passado? Não. Ela está fazendo o presente. Ela não voltou ao passado, porque para voltar ao passado ela tinha que voltar 3 anos, a 4 anos e brincar com o neguinho dela. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter como meta. Nós não vivemos o passado, ele não existe. Nós não vivemos o futuro, ele não existe. Essas são as causas primordiais da ansiedade e da depressão. Ansiedade é querer estar no futuro, é viver o futuro. Depressão é viver o passado. E são as duas formas mais constantes de mal que a gente carrega na atualidade. Como trabalhar esses dois? Trabalhando os receptores opioides do nosso cérebro. Esses receptores vão receber substâncias que vão alterar a função dos neurônios, mudando nossos pensamentos, mudando nossas atitudes, para que a depressão, a ansiedade não destrua a nossa vida no presente. Como foi dito, nós não viemos para aqui de primeira viagem. Nós não viemos para aqui analfabetos. A gente esquece tudo? Esquece. Mas André Luiz, num estudo sobre o cérebro, ele fala, no porão do nosso cérebro, tem o agrupamento de todas as nossas passagens, das guerras, das lutas, das vitórias, das derrotas, daqueles que a gente maltratou, daqueles que nos maltrataram, principalmente daqueles que nos maltrataram, né? Porque é muito mais fácil lembrar daquele que te deu um tapa do que no tapa que você deu o outro. Quando você dá o tapa em alguém, você esquece. Agora, quando alguém te dá um tapa, a coisa fica remoendo o tempo inteiro. É preciso que se ponha em consideração que nossos filhos também não são viajantes de primeira viagem. Não são alunos do pré-primário. Podem ser catedráticos, heróis, que nós cultuamos no passado. Podem ser bandidos que a gente odiou no passado. Podem ser nossos escravos, podem ter sido nossos senhores. Isso é preciso ficar gravado na nossa mente. Nada que acontece hoje é igual ao que aconteceu ontem. Então teu filho vem preparado. Ele também vem com um ideal. E toda reencarnação nossa, ela é trabalhada com tanta fidelidade, com tanto amor e com tanto carinho, que existem matemáticos, existem filósofos, existem espíritos de alto gabarito fazendo a relação a nossa reencarnação. Existe um estudo que é muito afiado, que é muito minucioso, para que você venha aqui e receba tudo que você precisa para ser feliz, para resolver os problemas que você tem. E uma das coisas que a gente precisa receber aqui são filhos, são netos, são seres que se agrupam a nós. Não precisa nem ser filho e netos. Seres que se aproximam da gente, que começam a conviver com a gente. Para nessa convivência a gente produzir o quê? Ocitocina, o neurotransmissor do hormônio do amor, da paz, da leveza, da alegria. Aonde que ele vai atuar? Os opioides do cérebro.
dos neurônios, as sinapses. Então, se basearmos que tudo que vai trabalhar o seu cérebro para mudar a sua diretriz é um opioide, a ocitocina, que é do amor, da paz, também é uma droga. Eu poderia perguntar aqui agora: alguém de vocês já usou droga ou pretende usar? Eu não quero a resposta. No final, talvez eu pergunte de novo. Mas o que é a droga? Hoje a gente tem estudos mais avançados, a neurociência está trabalhando no nosso cérebro. Então é possível, por exemplo, dar um chocolate a uma pessoa e mapear aonde que acende umas luzinhas no cérebro. E vai ver. Hoje é possível, por exemplo, dar um chazinho de alecrim para uma pessoa e ver que algumas partes do cérebro vão brilhar mais. O alecrim. Muitas pessoas vão brilhar o seu cérebro. Olha, que comeu um pãozinho, que comeu um pedaço de queijo, principalmente nós que amamos queijo. Todos esses têm mecanismos que vão excitar o nosso cérebro. Agora nós temos também o marido que excita o cérebro, né? E a esposa também que... Aí vem um filho também que deixa a desejar. Um que só causa orgulho. Um que a gente, toda vez que lembra dele, brilha os olhos. Né? Aí vem aquela total preocupação. Cara, o mundo está... A gente está vendo o mundo de uma maneira tão amedrontante que a gente começa a falar: poxa, eu vou ter filho para quê? Para entrar nas drogas, só olha para o lado negativo. E não consegue perceber que o mundo hoje é muito melhor do que no século passado. É só estudar, é só buscar um pouquinho. Hoje a gente tem a facilidade aí de um Google da vida para mostrar tudo isso. Que tudo está melhorando, que tudo está nos conformes. Ah, mas tem um monte de guerras no planeta, tem um monte de mentiras, tem um monte de coisa. Tem. Você sabe por que tem? Porque a Terra está transformando de escola secundária como universidade. E um monte de alunos que estão aqui não passarão de ano. Eles não passarão no vestibular. Então eles precisam brigar para que a escola não mude, para eles ficarem aqui. Porque eles temem, que eles sabem que eles vão para outro lugar, de uma escola que não vai ser tão aconchegante igual essa que nós temos. Então existe um monte de espíritos que estão trabalhando ali na cabeça de todo mundo para você produzir coisa errada. Então eles vão tentar desviar principalmente aqueles que seguem o mestre. Quem é nosso mestre? Jesus. Qual que é o objetivo número 1 que ele deixou para a gente? Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. Quando Jesus deixa aclarado esse caminho bendito para que nós sigamos, e quando o nosso coração já começa a se voltar para esse caminho maravilhoso, e a gente começa a perceber que realmente esse caminho trabalha isso aqui e alivia as tensões, a gente começa a perceber que a gente pode buscar muito mais para nós. E como eu já disse aqui em vez passada, que tem até uma poesia que diz que todos nós somos como os nossos pais.
Eu tenho certeza, se cada um de nós aqui buscarmos em nossa mente agora, a gente tem traços do pai e da mãe. Na decisão que a gente toma, no modo de fazer as coisas. Entendeu? Quem teve um pai dinâmico, brincalhão e piadista, tende a acompanhar. Quem teve uma mãe batalhadora, amiga, amorosa, tende a acompanhar. E da mesma forma que eles aprendem com a gente, pelo simples viver ao nosso lado, nós aprendemos com eles, porque eles também estão trazendo experiências novas. Eles também estão trazendo recursos que nós ainda não alcançamos. Porque lá o aprendizado é mais rápido, mas ele só é consolidado aqui, na prática. Você está lá na sala de medicina, estudando anatomia do corpo humano, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois você tem que ir para o laboratório. Senão você não vai fixar aquele conhecimento. Aqui é o laboratório. E a família é a fonte de todo o conhecimento da humanidade. Eu tenho aqui um livro do Joamar Zanolini. Olha o título que ele colocou: Família Laboratório das Almas. O que a gente faz no laboratório? A gente faz experimentos. E no laboratório a gente faz experimentos e a gente causa explosões, a gente se intoxica, a gente, né? Nós temos exemplos de químicos da vida toda que adquiriram câncer trabalhando lá com urânio, até descobrir um monte de novidade. Quantos médicos, cientistas aplicaram neles o conhecimento que eles imaginavam que daria certo? Então, o lar é o laboratório das almas. Quando se fala em educação de filhos, nenhum de nós veio com isso predeterminado. Não existe um livro que vai trazer, educa seu filho aqui, ó. Lê tudo que você vai educar do jeito que está. Nós estamos num mundo desafiador, num instante supremo de mudança que tudo é desafio. E esse desafio a gente precisa vencer. Como se vence um desafio? Se eu colocar lá um problema de matemática ali na parede, como se vence ele? Estudando, buscando as novidades que a consciência do ser humano trouxe para a nossa realidade. Nós somos hoje, nós sabemos hoje o que muitos antepassados descobriram e foram mostrando para a gente. E de repente, muito do nosso conhecimento fomos nós mesmos que aprendemos lá no passado e a gente está trazendo. Então é preciso que a gente busque esse conhecimento, e só se consegue concretizar o conhecimento passando ele para frente. Nas normas de estudo, todas as normas didáticas de estudo diz o seguinte: você precisa estudar, anotar, ler o que você anotou, e você vai consolidar isso quando você ensina. Eu sempre disse há tempos que o professor é o aluno que mais aprende. O professor é o aluno que mais aprende. E cada aluno que ele forma, nele o conhecimento se multiplica. Então, o pai que conseguir direcionar um filho para uma situação agradável, que ele possa ter orgulho desse filho, que ele possa ter a felicidade de ver o filho num caminho decente, num caminho sem desilusão, num caminho da verdade. Esse pai aprendeu muito mais do que eu vi.
E se tiver 10 filhos, ele vai aprender 10 vezes mais. É para isso que a espiritualidade trabalha tanto a nossa reencarnação. Tudo que acontece no dia a dia dos nossos caminhares tem relação a você melhorar seu caminho. Uma pedra que te desequilibra vai trabalhar seu cérebro para você manter o cérebro no equilíbrio. O equilíbrio no universo, ele é fundamental. No corpo, muito mais. Excesso de serotonina atrapalha. A falta, muito mais. É preciso equilíbrio em tudo. Em tudo nessa vida. Principalmente quando a gente imagina que nós estamos criando filhos para um planeta melhor. Então, a responsabilidade nesse pormenor, ela é muito maior. Bem, nosso cérebro tem várias divisões, nosso cérebro tem impulsos diversos, e tem uma parte que está no livro Lin Shu, no capítulo Fundamento do Espírito, escrito há 600 anos antes de Cristo, que traz os fundamentos da Ayurveda, que diz o seguinte: quem dirige a mente é o coração. Isso é um princípio da medicina chinesa, medicina Ayurveda, coisa de 5.000 anos que mestres e mestres estudam. Então provavelmente a gente, em alguma parte da vida, a gente passou por esses ensinamentos. As lembranças da mente são pensamentos. Ao direcionamento do pensamento denomina-se intenção e vontade. Então Emmanuel já fala muito nisso. Todo o seu ato começa no pensamento. Pensamento é energia e é vivo. Através do seu pensamento você vai gerar alguma ação. André Luiz traz isso no livro, fugiu o nome do livro, onde um grupo de obsessores obsediam um ser, e André vai conversar com os obsessores e pergunta: como que você consegue fazer ele fazer o que vocês querem? Aí eles dizem: a gente busca a maior paixão dele. Qual que é a nossa maior paixão? Aquilo que o nosso pensamento pensa o tempo inteiro. Concorda? Que pode ser plantar um jardim, plantar uma horta, cuidar de alguém. Então, a doutrina espírita traz muito desse conhecimento lá no passado. E a gente pensa que isso aqui tudo é novo. Não é novo. É porque a gente não abordou isso, a gente não estudou isso, a gente não buscou os fundamentos dessa programação. Por causa da vontade, o homem raciocina. Ao raciocínio profundo denomina-se reflexão. Da reflexão nasce a sabedoria. Gente, isso foi escrito num livro há 600 anos antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo. Então a sabedoria, ela é antiga, e nós já passamos por ela o tempo integral. A gente está dentro de um cérebro universal com muito conhecimento, e a gente pode viver como um zumbi. Infelizmente existe uma gama de pessoas que estão vivendo assim. Grande parte de pessoas que se entregaram às drogas. Grande parte de pessoas que o egoísmo ainda é o ponto final, o ponto forte, a paixão dele. Porque aí é o seguinte: eu acordei, eu tenho alimento, eu estou protegido, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, e dane-se os outros, dane-se o mundo. Aí vem aquela
aquele ponto inicial do ratinho, da vaquinha, do porquinho, da galinha. Uma hora a gente é chamado à responsabilidade. E quando chega um filho, é a hora que a gente é chamado à responsabilidade. E existe um modo, existe razão para que a gente se preocupe com o futuro dos filhos? Eu vos pergunto, existe razão para a gente preocupar? Não, não existe. Nós não temos que preocupar com o futuro dos nossos filhos. A gente precisa saber que nossos filhos seguirão nossos passos. Ponto final. Nossos filhos seguirão nossos exemplos. Ponto final. Nossos filhos não são nossos filhos. Ponto final. Então, mediante toda essa reflexão, a gente precisa buscar, em primeiro lugar, melhorar a nós mesmos. Não pode, não se deve dizer ao filho: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Queres que teu filho não beba? Não faça aquela farra de final de semana no churrasco, bebendo e querem que seus filhos sejam estudiosos? Estude com ele. O filho de alguém que lê todo dia um pouquinho um livro, lerá um livro. O filho de alguém que está no computador, no celular o dia inteiro, vai acompanhar. Não tem jeito, gente. É uma realidade. Eu reflito. Eu sou o reflexo de todas aquelas pessoas que vivem comigo. Sou o reflexo de todos os meus familiares, os que me criaram e os que hoje eu estou criando. Sou o reflexo dos meus vizinhos. Sou o reflexo da sociedade em que vivo, dos costumes que foram imputados. A gente é transformado todos os dias. Nós nascemos aqui, nós estamos hoje aqui nessa casa, é porque é preciso que a gente ouça alguma coisa interessante que vai fazer com que a gente pense. Porque a hora que sairmos daqui, tudo vai ser diferente. É um futuro que a gente não sabe. A gente só sabe agora que a gente está aqui. Então os nossos filhos também são igual a nós. Eles irão enfrentar todas as dificuldades da terra, todos os exercícios difíceis da terra, toda a matemática, toda a física, toda a química, todos os destempéres, terão angústias, terão sofrimento, não serão felizes o tempo integral. Então é preciso que a gente consiga passar para eles a razão de estarmos aqui, o caminho que já nos foi dado, que é o Evangelho do Cristo. E a gente precisa ser firme, porque nos foi confiados pelo Pai a guarda e o encaminhar dos seres que nos foram dados. Um filho não caiu do galho no nosso colo, não. Ele foi direcionado a nós por uma intenção de a gente aprender e ensinar ele alguma coisa. A maioria das famílias iniciam no plano espiritual, onde um grupo de espíritos fala: olha, eu estou te devendo isso, posso ser seu filho? Sendo assim, eu vou te recompensar pelos transtornos que eu te causei no passado. A gente combina com alguém: olha, eu maltratei muito você, quer ser meu filho, para que eu possa recuperar essa energia negativa, esse desconcerto que eu coloquei em sua mente.
Tudo é planejado, Pai. Aqui, o grande problema é que a gente esquece. E a gente busca, em primeiro lugar, satisfazer a gente. Em primeiro lugar, a gente busca ser útil a nós mesmos. Está errado? Não está errado. Porque primeiro, toda vez que você entra no avião, é te dito o seguinte: em caso de pane, cairão máscaras na sua frente. Coloque primeiro em você e depois em uma criança ou alguém que você vai ajudar. Qual que é a razão disso? Se você não ajudar você mesmo, você não terá condições de ajudar ninguém. Se você não viver dentro de um padrão digno, você não terá condições de fazer com seus filhos vivam um padrão digno, a não ser que eles já tenham vindo trazendo uma bagagem superior à sua. Então é eles que estão vindo para te ajudar, eles é que estão vindo para te socorrer. Tudo isso é um propósito divino, calculado minuciosamente pela espiritualidade, para trazer para a gente alívio de nossas dores, consolo dos nossos sofrimentos. Não somos anjos. Eu disse aqui outro dia que eu era, né? Mas esquece. Não somos anjos. Mas também não somos anti-anjos não, né? A gente, de estar aqui hoje, buscando esse conhecimento e de já estar colocando ele no dia a dia nosso, a gente já começa a perceber que a gente já está num caminho melhor. Já está despertando. E o despertar é necessário, é contínuo e precisa ser rápido. Não pode ser um despertar, deixa para depois, na próxima reencarnação eu volto melhor. Vai voltar melhor sim, mas se deixar pendência agora, as pendências voltarão também um pouquinho melhores, né? Quantas pessoas fazem abortos? Quantas pessoas largam os filhos? Quantas pessoas maltratam os filhos? E não sabe que está fazendo a si próprio tudo isso. Tudo isso está sendo, vai voltar. Cada vez que você maltrata qualquer pessoa, em qualquer caminho, qualquer cruzamento que você tiver, esse maltrato vai ser pessoal, vai ser seu. Não tem outro recurso. A doutrina espírita é consoladora e ela diz isso o tempo inteiro para a gente. A lei do retorno é sagrada. A própria ciência já mostrou que a lei do retorno é sagrada. O ensino e a aprendizagem são baseados em 3 sentimentos: afetividade, emoção e sentimento. Afetividade, qualquer pessoa que quer passar algum ensinamento para alguém precisa começar pela afetividade, que é a convivência. Aí, aqui tem 3 coisas que eu disse aqui agora: postura, presença e discurso. Todo mundo que quer ensinar alguma coisa de alguma forma precisa começar pela postura, que vai ser copiada, pelo discurso, que vai ser seguido, e pela presença. Ninguém será pai ou mãe se não estiver presente no crescimento do filho. Não é colocando o filho lá na televisão para assistir filme, para deixar sossegado, para não fazer almoço. Não é dando celular para ele ficar lá brincando
Lembra dos vovós que pegava uma peneira, põe uma concha de feijão, uma concha de milho e punha 2 latinhas do lado para você ficar brincando de separar? Vocês lembram disso? Alguém lembra desse detalhe? Ali na cozinha, está fazendo almoço, no chão ali, ó, uma concha de arroz, ou uma concha de arroz, uma concha de feijão, uma concha de milho, aqui ó, põe aqui ó. Aí a criança ficava ali ela está compenetrada, ali ela está desenvolvendo perseverança, ali ela está desenvolvendo escolhas, ela está exercitando escolhas, colocar cada coisa no lugar certo. Olha que coisa mais ingênua e boba, e que foi que nossos avós fizeram. Ir para o terreiro brincar, jogar água no buraco para fazer barro, para fazer bolinho, para fazer casinha, para fazer... Gente, presença, estava ali junto. Você entendeu? Estava junto, mostrando detalhes educativos de uma forma tão digna. Ir para a horta para plantar. Esse eu tenho que dizer que eu passei muito isso. Passei 6 horas acordava e ia para a horta descalço. E eu sou de Lafayette e minha avó, e a gente às vezes tinha um dia o pé estava gelado, né? E ela dizia o seguinte: você de manhã tem que trocar energia com a terra. Para mim aquilo era coisa de vó, falava, né? Aí um dia eu fui fazer um curso aqui no Senac de manutenção de computador, e teve uma semana de teoria, depois teve a prática, a gente foi para o laboratório, e aquela mesa cheia de computador, e de repente a gente vai pôr a mão, o professor grita lá, não põe a mão, tem que ir num canto lá e pôr a mão num fio terra lá. Por quê? Aí ele disse: nós carregamos energia, e a maioria dessas placas as nossas energias podem danificar algumas peças dela, então a gente precisa descarregar. E aí minha avó ensinou que eu tinha que descarregar, pôr o pé no chão de manhã. Hoje a medicina traz isso. É preciso pôr o pé no chão. É preciso pôr o pé no chão para equilibrar as energias. Então, educação, ela é constante, em tempo integral, do momento que você nasceu até o minuto final de fechar os olhos e partir. Até o momento final. Aliás, no momento final tem um ensinamento muito grande. Um médico, uma médica que trabalhava com pacientes terminais. Pacientes terminais, escreveu até livro a respeito disso. Pacientes terminais. E conversando com eles, não teve um que disse para ela: ô doutor, me ajuda a viver mais uma semana para mim maltratar meu vizinho? Me ajuda a viver mais um dia para me xingar o fulano de tal? Para me dar uns tapas no meu filho? Para me maltratar meus pais? Nenhum, em momento nenhum do tratamento, disse para essa doutora. A maioria dizia o seguinte, inclusive o Cortella traz muito isso: doutor, eu queria mais um pouco de vida para confraternizar com meu irmão que eu estou brigado há muito tempo. Eu queria mais um minuto de vida para ver o amanhecer e agradecer a Deus. Eu queria mais um minuto de vida para que eu pudesse perdoar aqueles que me ofenderam. Eu queria mais um minuto de vida para fazer alguém feliz. Essa é a condição de vida nossa. Então você vai aprender
o tempo integral, e todo mundo que circular ao teu redor aprenderá contigo, e você aprenderá com eles. É uma via de mão dupla constante, porque todos nós somos energia. Todos nós somos energia. A medicina Ayurveda traz muito disso. Os pontos energéticos nossos nós só temos saúde enquanto eles estão equilibrados. A doutrina espírita, esse conhecimento também vem através dos chakras. O equilíbrio dos chakras faz com que tenham saúde, disposição e ânimo de ser melhor, de buscar conhecimento, para que chegue o dia da sua morte e você esteja vivo. É preciso que você viva de verdade. E se tomarmos como base essa vivência, a gente vai criar nossos filhos também na mesma meta de buscar a felicidade. Fazê-los compreender que a tristeza e a angústia vão passar pelo nosso caminho, é sentir tristeza e angústia e mostrar para eles que você está triste e angustiado. É preciso diálogo. Queres um filho digno de um futuro brilhante? Faça com que ele participe da família. Como é que você faz isso? Deixando ele isolado no quarto, no computador, no joguinho o tempo inteiro? Você faz isso trazendo ele para a convivência. Precisa estar ali na mesa para almoçar junto, precisa estar no culto do lar, no culto cristão no lar, precisa participar. Acabou o almoço, hoje as vasilhas são suas. Aquilo lá, vê sua roupa, está passadinha, arruma seu quarto, junta seus brinquedos. Aí o que vai acontecer? A criança vai começar a perceber e a gravar, a trazer conhecimento que ela pertence àquela família. E é esse pertencimento que vai fazer com que ela não se desvie. A hora que chegar, que os hormônios começarem a ser ativados, e que ele quiser mudar o mundo, e que ele começar a achar que pai e mãe está aborrecendo, o princípio que você trouxe lá, que você fez ele pertencer, ele não vai sair do mundo em desespero, porque ele vai ter na mente: eu pertenço a essa família. Então aquele conhecimento que você exauriu, ele captou, e ele vai replicar o seu passo. Gente, haverão os próximos capítulos. Haverá o próximo capítulo. Haverá o tempo que a gente vai compreender as razões de tudo isso. E essas razões vão aclarar novamente de tal maneira, gente do céu, e eu pensando que o ladrão que me roubou era um maldito. E olha só, cara, ele me roubou e ele me causou um bem danado. Vai ter hora que a gente vai pensar assim. Vai ter hora que a gente vai pensar o seguinte: poxa, meu pai um dia me deu um tapão, eu fui parar 2 metros de distância, xinguei ele, odiei ele, e cara, ele conseguiu fazer com que eu desviasse de um caminho triste, de um caminho deplorável que eu estava para seguir. Como eu disse no início e repito, a gente não nasce pai e mãe. A gente só é pai e mãe o dia que a gente tem filhos. E haverá um dia que o teu pai e tua mãe se transformarão em teus filhos. Preparem-se para isso, porque é a hora mais difícil.
o dia que o teu pai e tua mãe te chamarem de pai e de mãe. Isso tem acontecido muito. Como você vai ser pai daquele que foi seu pai? Seguindo o exemplo de bondade, de carinho e dedicação que ele te ensinou, que você captou dele. E é nessa hora que a gente precisa estar ciente de que somos espíritos que não ainda temos equilíbrio e precisamos todos os dias ter o hábito de buscar conhecimento. Hoje existe um universo de conhecimento ao nosso dispor, fácil, com todo o progresso que traz um monte de desvarios. A gente tem um exemplo recente de um filho de uma cantora que suicidou, morreu, porque ele fez uma postagem no TikTok e ele teve muitos, eles chamam de haters, é isso? As pessoas que maltratam, que fazem, e ele teve algumas pessoas que humilhavam ele demais e ele não aguentou, ele não suportou. Exemplos do nosso dia a dia. Essa mãe está sofrendo? Nem se fala. Ela fez um desabafo imenso para a reportagem e ela disse que não se apercebeu disso. Faltou presença? Faltou saber. O filho, o que você está olhando aí na internet? O filho, você está muito tempo parado aí, me deixa aqui, vem cá, vamos lá fora fazendo, jogar uma bola, bater um papo, vamos fazer uma caminhada. É questão de sobrevivência, gente. É o cérebro reptiliano buscando para a gente soluções para que a gente perpetue, para que a gente continue essa caminhada, que a gente não desista. Como eu disse, não nascemos pais nem mães, mas temos exemplos, temos caminhares que brilharam nos nossos olhos. E quando a gente começa a se aperceber que Jesus trouxe um caminho que Ele mesmo disse, não é de flores, são espinhos, que Ele mesmo disse, sofrerás todo aquele que me seguir, que Ele mesmo não nos prometeu o céu, mas nos prometeu a casa do Pai, em harmonia com o universo. Quando a gente se aperceber que Ele não só disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não só disse, Ele viveu isso para mostrar para a gente que se a gente tentar caminhar igual a Ele e perseverar no caminho, a gente vai conseguir melhor, um dia melhor, um dia mais oportuno. A gente vai conseguir um sol mais brilhante, uma lua mais cheia, uma plantação mais rica. Nós estamos no mundo das drogas. É triste falar assim, mas muitas das drogas, inclusive eu trouxe aqui depois estudos de a quantidade de drogas que estão sendo estudadas para melhorar a cognição, para melhorar, por exemplo, o Parkinson, o Alzheimer, para melhorar, por exemplo, a epilepsia, transtornos de crianças. Então, se eu perguntar aqui mais uma vez para vocês, alguém já usou droga? Talvez a resposta dela seja diferente. Porque o omeprazol, que faz um estrago danado no estômago, é uma droga, né? E aí a gente vai buscar um monte de outros que
fazem esse trabalho todo. E é isso aí, gente. O livro é extenso, tem outros capítulos, muitos outros capítulos. E como começamos com o rato, né, a gente precisa acabar esse capítulo com essa busca de novos horizontes, essa busca de novos conhecimentos e essa busca de uma perseverança equilibrada. E não se preocupem com vossos filhos. A preocupação causa demência. André Luiz falou isso no livro. No Mundo Maior, viu? Está escrito lá, só procurar. Ele fala das divisões cerebrais, das áreas cerebrais, ele fala do frontal, pré-frontal e os gânglios basais. Nessa hora ele traz lá, ele mostra, o instrutor mostra uma escuridão lá, um retrocesso, um aprisionamento das ideias ali, e espíritos que ficam no mesmo redemoinho pensando. Isso a gente já sabe pelo conhecimento da espiritualidade, que os ovoides são espíritos que se pararam no tempo do pensamento contínuo, da loucura. É possível uma vida melhor? Com certeza nossa vida vai ser melhor amanhã. Com certeza nossos filhos irão ser melhores. Principalmente porque tudo que você passar de bom para o seu filho, amanhã você pode vir filho dele ou neto dele. Quem sabe? Não é isso? Hoje, esse tempo não tem mais não. Somente ainda não chamou a atenção não, mas eu agradeço demais a atenção de vocês. E eu sei que não foi tudo falado, né? Mas haverá outras oportunidades. Ok, só uma coisa. Eu já ouvi em vários lugares que o excesso de preocupação, ele gera pensamento negativo, ele gera coisa negativa para a pessoa. Aliás, preocupação é algo que você não devia ter, porque você vai viver uma ocupação que está lá na frente. Sim. Você não sabe o que vai ser, e você já está vivendo ela. Causa da ansiedade. Ansiedade é um mal que a gente traz. Preocupação. Infelizmente, nós estamos num mundo tão corrido, que isso é uma constante, né? A gente preocupa em sair de casa, a gente preocupa com a alimentação, a gente preocupa com os venenos que está vindo nos alimentos. Gente, muito obrigado. Pois não? Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência rapidinho, gente. Eu tinha muita dificuldade com minha filha de relacionamento, sabe? Um dia eu falei assim, meu Deus, mostra o que eu devo fazer. Ela era muito inteligente, mas partia muito de frente, sabe? E um dia, graças a Deus, eu sentados na mesa, com eles, eu falei, meu marido com eles, assim, vamos fazer o seguinte, cada domingo uma dupla vai fazer o almoço. Aí meu marido falou, eu não sei cozinhar, não sei nada. Eu falei, mas vocês gostam de internet, da internet, olha como que faz, porque eu não vou participar do ensinamento para vocês terem liberdade de aprender. E foi tão maravilhoso, porque aí a gente fez um sorteio, e eu caí exatamente para fazer mais dificuldade. Aí o que aconteceu? A João falou assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Ah, não sei fazer, nós vamos aprender, e é você que vai me dar dica. Aí foi bacana, e saía no sábado para comprar um que tinha que queria fazer no outro dia, sabe? Então, quem foi crescendo de uma forma tão bacana, quando fez um ano, falei, vamos mudar de dupla. Aí a gente mudou de dupla, sabe? E aqui melhorou tanto, mas tanto, que o resultado de uma que estava tentando fazer besteira, sabe? Hoje, graças a Deus, ela deve ter sabe estudar, hoje é terapeuta. E essas semanas, aqui eu batia de frente, sabe? Porque às vezes ia para o quarto, ficava lá no computador, ela publicou um livro essa semana. Nossa. Isso chama-se participação. Aí como eu não conseguia, a gente começou a fazer o culto no lar. Elas foram os primeiros momentos. A gente trouxe aqui para a fraternidade. A gente não conseguiu ficar.
elas, né? Mas elas ficam assim porque eu sei que de uma forma diferente, porque eu sei que elas vão estar com as pessoas aqui. Você não tem muito jeito dela, a gente não está dando braço para você. Eu falei para o marido, já que a gente não está conseguindo fazer o grupo lá com ela, nós fazemos as duas. Porém, no domingo, no mínimo, na hora da comida, do almoço, a gente vai rezar um Pai Nosso, mesmo que elas não sabem, entendeu? E graças a Deus, foi uma experiência maravilhosa, eu gostaria de compartilhar. Muito bem. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Muito bem. Obrigado pela participação. Bem, pessoal, estamos chegando no final da nossa reunião. Eu vou dar 3 avisos rapidinho, só para não tomar muito tempo. Aqueles que tiverem necessidade de um atendimento fraterno, está passando alguma dificuldade, que não consegue equacionar, não consegue decidir ou compreender, precisar de conversar sobre essa dificuldade, nós temos um atendimento fraterno toda segunda-feira e toda quarta-feira aqui na casa. É só chegar na recepção, dar o nome e falar, eu quero fazer um atendimento fraterno. E aí será atendido no mesmo dia, é só aguardar aqui no salão, na reunião, será chamado e poderá fazer seu atendimento sem problema nenhum. Aqueles que precisarem também de uma orientação espiritual, direto da espiritualidade superior que nos atende aqui na casa, também toda quarta-feira é só chegar ali na recepção, dar um nome e falar, eu quero uma orientação espiritual. E aí vem assistir a reunião normalmente e essa orientação espiritual será, a pessoa recebe no final da reunião, porque durante o processo da reunião a espiritualidade vai analisar essa pessoa, vai ver o que ela tem, vai fazer um exame na pessoa, vai ter condições de falar para ela, dar uma orientação direta para ela, por escrito, psicografado. Aí no final da reunião a pessoa recebe essa orientação. E essa orientação muitas vezes vai ter que tomar algum chazinho, porque a espiritualidade não receita remédios alopáticos, são remédios homeopáticos, tipo chá para determinada situação, aquela que a espiritualidade vai ver na pessoa, que ela vai passar por um exame, uma leitura edificante, fazer o tratamento espiritual das sextas-feiras, tratamento de desobsessão às vezes. Então vai ser tudo prescrito nessa orientação espiritual. Então é toda quarta-feira, aqueles que necessitarem tem que chegar na recepção, tipo 7 horas, 7h15, porque tem número mínimo de atendimento, porque são durante o tempo da reunião. Então é só estar à disposição na casa. Outra coisa é que depois desse tempo todo nós vamos ter de volta a nossa festa junina. O pessoal está todo mundo aí na ansiedade danada para poder chegar o dia da festa junina. Vai ser no dia 17 agora, vai ser muito legal, porque essa festa junina nossa é tradicional. Aqui o pessoal vem, esse pátio aqui fica lotado, aí tem música, tem dança de quadrilha, muito bom mesmo. E os petiscos cada vez melhor, E essa aqui é a parte boa também. E para isso a gente tem uma série de necessidades, a gente pede doações para poder fazer esses petiscos, Tem uma lista, leite integral, leite condensado, amendoim, rapadura, amendoim torrado, moído, açúcar, óleo, peito de frango, milho de pipoca, milho verde, leite de coco, leite em pó, refrigerantes para poder, litros de refrigerante, e as prendas para as brincadeiras, Tem lá um joguinho de basquete, tem uma pescaria, a gente precisava de ter as prendazinhas, nada muito de grandes valores não, mas umas prendazinhas bonitinhas para a criançada, ficar incentivada e se divertir. Então ali na recepção tem os cartazes ali, que tem as quantidades, tudo. Quem tiver interesse em fazer as doações, a gente está precisando muito para que a festa seja assim, no nível que sempre foi. Vai agradar todo mundo, eu tenho absoluta certeza disso. No mais, vamos
elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecer por esse banquete espiritual, essas oportunidades que tivemos, pedir que Jesus envolva os nossos corações, continue conosco na paz, na harmonia e serenidade, e que possamos regressar aos nossos lares, às nossas atividades, em paz e em segurança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, é só fazer a fila aqui do lado. Muito obrigado a vocês, que tenham um bom fim de semana e uma boa semana.